Olá pessoal, tudo bem? Professor Mário do IFG. O assunto da nossa videoaula de hoje é sobre redes convergentes. Bom pessoal, o que são redes convergentes? Redes convergentes são aquelas que permitem que diferentes tipos de informações, por exemplo, dados genéricos gerados por dispositivos finais, ou dados específicos, como por exemplo dados de voz, trafeguem na mesma rede, usando uma mesma infraestrutura física para transportar esses dados. Então, note que nesse cenário a gente possui dispositivos finais que vão gerar dados genéricos e dispositivos aqui de voz que vão gerar esses dados específicos, e esses mesmos dados serão tratados aqui por esse switch, né, onde a gente vai fazer a segmentação dos dados, e eles vão ser tratados aqui, o roteamento entre esses dados através desse roteador. Então, redes convergentes permitem, pessoal, esse mix de informações, né? Mix de dados que possuem naturezas distintas. Usando uma mesma infraestrutura física, eu consigo diminuir os custos de implantação dos serviços, neste caso, serviços de rede para computadores e serviços de telefonia. Então, eu vou ter ali uma mesma infraestrutura, uma mesma equipe pode fazer a manutenção dessa rede convergente. Isso vai diminuir os custos da minha empresa, vai possibilitar que eu consiga usar essa mesma infraestrutura para diversos fins. Tudo bem? Então, dada a ideia de redes convergentes e a necessidade da gente fazer isso nas nossas empresas, o intuito desse laboratório, dessa aula, é a gente aprender a configurar corretamente o switch e o roteador, os telefones IPs e os dispositivos finais, para que seja possível, né, a gente usar a tecnologia VoIP, de voz, numa mesma infraestrutura física aqui da rede Ethernet, usada para comunicação de LAN entre os PCs. Bom, pessoal, a gente vai trabalhar nessa videoaula neste cenário, tá? Note que para a gente fazer essa segmentação das informações que são geradas pelos PCs e pelos telefones IPs, a gente precisa trabalhar com o conceito de VLAN. Né? VLAN foi um assunto bastante exaurido já por mim neste canal. Vou deixar o link na descrição, caso você queira saber mais sobre VLAN. VLAN é um conceito, é uma tecnologia que permite que a gente segmente a rede de forma virtual. Professor, como assim segmentar a rede de forma virtual? Eu consigo fazer com que alguns dispositivos sejam colocados dentro de uma mesma VLAN. E aí eu consigo minimizar alguns problemas, como o problema de broadcast, que fica confinado somente dentro de uma VLAN. Eu consigo fazer roteamento entre VLANs. Então é super interessante a gente usar a tecnologia de VLAN. Existem VLANs específicas para voz. Né? Então existe uma VLAN de voz, por exemplo, no switch. De qualquer forma, o uso de VLAN dentro de um switch, a gente está falando aqui de um switch Cisco, um 2960 da Cisco. Quando a gente inicia o switch, ele tem somente uma VLAN, que é a VLAN padrão. Né? E aí todas as outras VLANs, elas são junto com a padrão. Né? A gente tem a VLAN de dados, que é a VLAN que vai trafegar os dados, né, gerados pelos dispositivos finais, dados genéricos. Existe a VLAN de voz, que vai tratar os dados gerados pelos dispositivos de voz, no caso, nossos telefones VoIP. Existe a VLAN de gerenciamento, aqui embaixo eu coloquei aqui perto do switch. É aquela VLAN que nos permite fazer manutenção remota no switch, né? Eu vou acessar o switch, então eu consigo fazer gerenciamento nesse switch através da VLAN de gerenciamento. Existe também, não está explicitado aqui no cenário, mas a gente vai configurar a VLAN nativa. A VLAN nativa é aquela que trafega os dados de dispositivos que não fazem marcação nos quadros Ethernet. A gente sabe que os quadros Ethernet pertencentes às VLANs de dados, ou a VLAN de voz, ou a VLAN de gerenciamento, todas elas serão marcadas. Né? Mas existem dispositivos, pessoal, que não conseguem fazer marcação nos quadros. A gente chama que esses dispositivos legados. Por exemplo, um hub, ele não faz marcação nos quadros, então precisa ter uma VLAN dentro de um switch que vai trafegar esses dados que não são marcados, por exemplo, provenientes de um hub. Então, esses dados serão trafegados na VLAN nativa. Dentro do switch, eu vejo aqui, vou abrir aqui o Cisco OS, né, no nosso switch, para a gente dar uma olhadinha para como ele vem. Né? Se a gente perceber, Show VLAN Brief, a gente percebe que, por padrão, a VLAN 1 é a VLAN default, é a VLAN nativa, é a VLAN de gerenciamento,
é a VLAN de voz, se eu criar, tudo bem? Então, o switch vem assim, todas as portas do switch estão alocadas, estão ativas e alocadas para a VLAN 1. Esse switch é um switch da Cisco que possui 24 portas flash e 2 portas gigas. Então a primeira coisa que a gente costuma fazer na configuração desse switch é retirar essas portas da VLAN padrão, né? Retirar da VLAN 1. Note, pessoal, que o nosso intuito aqui é fazer uma comunicação entre os telefones VoIP ali, né? Então a gente vai ter que fazer várias alterações, tratar diferentes tecnologias aqui no laboratório para poder fazer com que essa ligação de um ramal para outro aqui seja possível, tudo bem? Então a gente está tratando aqui a configuração do switch. Então o que a gente vai fazer primeiro? Vamos criar uma VLAN onde a gente vai colocar todas as portas do switch de forma inicial, para depois a gente fazer a questão de tirando essas portas da VLAN, que eu vou chamar de VLAN inutilizada, e atribuindo as VLANs que a gente precisa criar no cenário. A gente precisa criar aqui, a gente precisa criar VLAN de dados, né? E aí essa VLAN de dados está dentro da subrede 92.168.10.0. Eu preciso criar uma VLAN de voz, a gente chamou que essa VLAN de voz vai estar dentro dessa subrede 92.850.0. A VLAN de gerenciamento está na 192.199.0. Então a gente vai ter que criar essas VLANs aqui no switch, né? Vai ter que manipular essas VLANs e depois a gente ainda vai ter que fazer o roteamento inter-VLAN aqui no router, tá? Então vamos voltar aqui ao nosso assunto. A gente precisa então, eu dei o comando show VLAN brief e verifiquei que todas as portas do switch estão alocadas na VLAN padrão. Professor, isso não é boa prática, não é legal que as portas do switch primeiro estejam ativas, já vem pro padrão, tá, pessoal? E segundo, que todas as portas estejam alocadas à VLAN default, a VLAN padrão. Então a gente vai criar uma VLAN diferente, a gente vai fazer o comando enable, mod configuração global, vou criar a VLAN 999, vou dar um name para ela, vou chamar a VLAN inutilizada. E aí a primeira coisa que a gente faz é colocar todas as portas lá, né? Então eu vou fazer um range da porta 0/1 até a 24, são as 24 portas flash. E ao mesmo tempo vou fazer da porta giga 0/1 até a 2, que são duas portas giga, né? São 26 portas nesses totais nesse switch. Então eu vou criar esse range, né? Faço tudo ao mesmo tempo. Digo que essas portas, elas serão portas de acesso. A gente sabe que nem todas essas portas serão portas de acesso. A gente tem tronco aqui no cenário, né? Isso aqui é um tronco entre o switch e o roteador, onde vão passar aqui dados de múltiplas VLANs. Mas inicialmente a gente faz essa configuração dizendo que é porta de acesso, todas elas pertencentes à VLAN 999 ou qualquer outro nome, né? Qualquer outro número que eu chamei de VLAN inutilizado, tá? Questões de segurança, pessoal. E vou dizer que o acesso dessas portas, são portas de acesso, e vão ser pela VLAN 999, tá? A gente sabe que não vai ser, né? Por exemplo, os PCs vão acessar pela VLAN 10, né? A gente vai fazer coincidir aqui, né, o dado da VLAN com a sua subrede. Então, esses PCs vão estar na VLAN 10, nessa subrede. Esses dispositivos VoIP estarão na VLAN 150 nessa subrede. Tá? A gente vai fazer dessa forma, para ficar mais fácil a gente entender o cenário. Então, eu estou dizendo que todas as portas, primeiramente, elas pertencerão à VLAN 999. Eu vou aproveitar e vou desligar essas portas, pessoal, porque elas vêm por padrão ligadas no momento que eu conecto aqui um dispositivo. Então já tem 4 portas ligadas nesse dispositivo, né, no meu switch. Então eu vou desligar as portas, depois a gente vai ter que ligar de novo, né? Então todas elas eu vou desligar. As portas agora, elas saíram do estado, né, administrativamente desligada para desligado, né? Elas mudaram para esse estado, né? Então, se eu der um comando aqui, né, deixa eu voltar no meu modo de privilégio, show IP interface brief, eu vejo que todas as portas estão desligadas, né, de forma administrativa. Então eu desliguei as portas. Tudo bem? Pode ver aqui que o switch perdeu toda a conexão. Tudo bem, pessoal? Se a gente fizer um comando show VLAN brief, a gente vê que agora as portas não estão mais na VLAN default, na 1. Elas estão todas na VLAN inutilizada, inclusive estão desligadas. Bem, pessoal, isso evita ataque, problemas de ataque no meu switch. Então agora a gente vai começar a criar as VLANs do cenário e começar a atribuir de fato essas portas específicas para essas VLANs, né? A gente já sabe que a porta 23 e 24 vai pertencer à VLAN 10,
A gente já sabe que a porta 2 e a porta 1 vai pertencer à VLAN 150. Né? E a gente sabe que a porta giga01 aqui vai ser um tronco. Então a gente precisa atribuir corretamente essas VLANs, criar essas VLANs e configurar corretamente essas portas. Primeiro passo para a gente poder fazer os testes aqui que a gente pretende fazer. Então aqui no switch a gente vai criar as VLANs, tudo bem? Então a gente já criou a VLAN 999, vamos criar mais, vamos criar as VLANs que a gente vai utilizar. A VLAN 10, deixa eu arrumar aqui, conft VLAN 10, vou dar um nome para ela de VLAN dados, tudo bem pessoal? A VLAN de dados, vou criar a VLAN 150, vou dar um name VLAN de voz, vou criar uma nova VLAN também, a 99, que eu vou chamar de VLAN name VLAN gerenciamento. Criar as 3 VLANs, né, mais a VLAN utilizada que eu tenho, né? Se eu fizer o comando do show VLAN brief, eu vejo que as VLANs apareceram aqui, né? A VLAN de dados, a VLAN de gerenciamento e a VLAN de voz, mas ainda não possui portas associadas a essa VLAN, as portas do meu switch. Então eu vou ter que tirar agora da VLAN utilizada e passar para as VLANs corretas, tá? E ligar as portas também, a gente não pode esquecer. Então aqui, a primeira coisa a fazer vamos entrar nas portas aqui do switch e atribuir as VLANs de dados e depois de voz. A gente sabe que a porta 23 e 24 pertence à VLAN de dados, a porta 2 e a porta 1 pertence à VLAN de voz, né? Então a gente vai fazer as alterações agora. Então, vou fazer um interface range da porta 023 até 24, aqui do lado esquerdo do meu cenário, né? Essas duas. Eu sei que elas fazem parte da VLAN de dados, então vou entrar nelas automaticamente. Elas já são portas de acesso, de port mode access, mas o acesso delas não é feito pela VLAN 999, que é a VLAN utilizada, e sim pela VLAN 10, tudo bem? A gente está mudando a forma com que essas VLANs acessam, a forma que essas portas acessam as VLAN, elas vão participar da VLAN 10. E aqui eu vou aproveitar e vou ligar as portas que eu tinha desligado, vocês lembram? No shutdown, as portas passaram para o estado up, né? A gente consegue ver do show IP int brief que as portas 23 e 24 estão ligadas, estão vendo? Somente elas. Perfeito, vamos fazer a mesma estratégia para as portas 1 e 2, essas duas portas aqui, pertencente à VLAN de voz, a VLAN 150. Então, interface range, eu vou pegar da flash 0/1 até a 2, eu faço desse jeito, que eu faço uma só comando para as duas portas, e eu digo que ela é switch port. Na VLAN de voz, eu digo que ela é mode access, né? Só que tem uma diferenciação, eu digo que o switch port voice e eu digo a VLAN, né? Então é VLAN 150, tudo bem? E aqui, pessoal, a gente coloca um comando ainda, esse comando aqui, ó, mls QoS trush COS. Quando eu digo isso, pessoal, eu configuro que todos os pacotes que vão chegar nessas interfaces, elas considerarão a classe de prioridade, né, o bit de prioridade desses pacotes, né, para fazer com que eu atribua qualidade de serviço para o dado que está sendo trafegado nessas portas. A gente sabe que os dados de voz, né, o dado de voz é um dado bastante sensível. Ele não permite um delay muito alto. A gente sabe que o switch ele comuta os pacotes de acordo com que ele vai chegando dentro do seu buffer, né? De acordo com que ele fica no seu buffer. Isso pode atrasar e prejudicar a comunicação via voz. Então a gente adota aqui uma prioridade maior para esses pacotes de voz. Então essa interface ela vai começar a classificar os pacotes de acordo com a prioridade, né? Então isso permite com que esses dados tenham uma prioridade maior, os dados de voz tenham uma prioridade maior quando comparado aos dados genéricos gerados aqui pelos PCs, né, que são dados não sensíveis. Os dados de voz a gente sabe que são dados sensíveis. Então a gente adiciona esse comando, né, mls QoS trush COS, né, estou colocando essa interface como confiáveis. Elas vão usar esse parâmetro de classe de serviço para classificar os pacotes. Tudo bem? A gente faz isso, né? E apenas isso. A gente precisa ligar essas interfaces que elas estão desligadas. Então, no shut. Ok, perfeito. Eu vejo agora que meu packet tracer aqui, né? Já tem comunicação aqui entre os switches,
entre o switch, os PCs e os telefones VoIP. Né? Eu já criei as VLANs e atribuí corretamente as VLANs para cada porta. Do show VLAN brief. Né? Eu vejo aqui que a VLAN de dados possui as portas 23 e 24 e a VLAN de voz possui as portas 1 e 2. Professor, e o resto das portas? Né? O resto das portas estão na VLAN não utilizada. Né? O resto das portas não estão aqui mais. Tudo bem, pessoal? A gente não tem mais essas portas aqui, tá? Perfeito, né? Vamos entrar, né? Na VLAN, vamos continuar nossa configuração, tudo bem? Então a gente fez aqui a configuração, né, das duas VLANs, dizemos que elas são portas de acesso, né, dizendo que elas são portas de voz, criamos as VLANs, né? Agora a gente vai continuar a nossa configuração. Bom, a gente criou a VLAN de gerenciamento, mas a gente não atribuiu nenhuma porta para ela ainda, então a gente vai fazer isso agora, tá bom? Interface. Vamos definir uma porta para ser usada como VLAN de gerenciamento, por exemplo, a F15. Então, na F15 eu vou dizer que ela é porta de acesso, a gente tinha colocado isso, ou de access, port, access, VLAN, gerenciamento, é a minha VLAN 99, tudo bem? Dá um exit aqui também. Pronto. Show IP int brief. A gente vê que a porta 23 e 24 está ligada, a porta 1 e 2 está ligada, mas a porta giga está desligada. A porta giga 0/1 é exatamente essa porta aqui que faz conexão com o router. Né? Então eu preciso também configurar essa porta. Essa porta a gente sabe que ela não é porta de acesso, ela é uma porta trunk. Eu preciso configurar ela para permitir que as VLANs que eu criei no cenário... Quais VLANs, professor? A VLAN 10, a VLAN 150, a VLAN 99, passem por esse tronco. Então, além de mudar a forma que essa porta trabalha, eu preciso configurar ela de forma correta. Né? Então, config-t int giga 0/1, que é aquela porta do tronco, eu digo que o modo dela não é porta de acesso, sim switch port mode trunk. E eu digo que o trunk permitido ali será feito pelas VLANs 10, que é minha VLAN de dados, 150, que é minha VLAN de voz, e 99, que é minha VLAN de gerenciamento. Somente essas VLANs poderão passar ali no tronco. Tudo bem, pessoal? Eu digo que eu não vou negociar automaticamente usando o protocolo DTP, né? Isso é importante por questões de segurança, para não negociar trunk de forma automática, né? Não negocia. Então ela é no negotiation. E aqui eu preciso mudar, dizer que o tráfego da VLAN nativa, ela não vai ocorrer na VLAN 1 padrão, e sim na VLAN 99, que é a minha VLAN que eu vou usar de gerenciamento, né? Então vai ocorrer ali. Então, switch port trunk native VLAN. Eu preciso criar uma VLAN aqui, na verdade, né? A VLAN 99 é a VLAN de gerenciamento. Eu vou criar uma outra. Então, vou falar que é a 100. A minha VLAN nativa vai ocorrer na porta, na VLAN 100. Todos os tráfegos vão passar ali. Então, faltou criar a VLAN 100 também, né? Então, vamos voltar aqui e só criar ela. VLAN 100, name, VLAN nativa. Então, todos os dados não marcados passarão pela VLAN 100, né? E os dados de gerenciamento passarão pela VLAN 99. Né? Coloquei todas as VLANs, né? Se a gente fizer o comando show VLAN brief, a gente verifica agora que está correto o cenário. Eu tenho uma VLAN de dados, eu tenho uma VLAN de gerenciamento com a porta 15, uma VLAN nativa que vai trafegar os dados não marcados, eu possuo uma VLAN de voz e uma VLAN utilizada com o restante das portas. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Pronto, a gente configurou aqui as VLANs dentro do switch. A gente precisa ainda configurar o roteador que está conectado nesse switch para poder fazer roteamento inter-VLAN. Nesse cenário a gente está usando uma técnica, né, chamada Router on a Stick. Router on a Stick significa roteador sobre um palito. Eu preciso aqui criar, através da interface física desse roteador, subinterfaces lógicas que atribuirão endereços IPs aqui dentro dessas VLANs, né, dentro dessas subredes, e ele vai fazer roteamento de uma VLAN para outra. Tudo bem? Eu vou colocar no link aqui também na descrição um vídeo que eu tratei exclusivamente de configuração de roteamento de VLAN utilizando a técnica Router on a Stick. Então, se você já conhece, basta seguir aqui o nosso laboratório. Então, eu vou entrar aqui no meu router, né, ele está zerado aqui as configurações, eu não quero uma configuração de diálogo inicial para configuração automática. Tá? Aqui a gente vai fazer a configuração de roteamento inter-VLAN.
Então eu entro no modo de configuração global, a gente sabe que a gente precisa entrar nessa interface aqui física e criar subinterfaces lógicas. A interface física é a giga 0/1. Então aqui eu entro na int giga 0/1, só que eu não entro na interface física, eu entro nas subinterfaces lógicas. Eu crio essas subinterfaces e aí depois eu ativo elas, né? Então, como é que cria subinterfaces lógicas a partir da física? Então eu coloco int giga 0/1 ponto e coloco a identificação que eu quero para criar uma subinterface lógica. Eu vou criar subinterfaces lógicas que coincidem com a identificação da VLAN. Então, se eu crio int giga 0/1.10, eu vou associar essa subinterface lógica à VLAN 10. Eu vou criar depois a interface giga 0/1.99, eu vou associar essa subinterface lógica à VLAN 99, e assim de forma sucessiva, né? Para VLAN 150, para VLAN 100, né? Não, para VLAN nativa não precisa, na verdade, né? Não, precisa sim, eu preciso identificar assim para VLAN nativa e para VLAN de gerenciamento, tá? Então, eu faço isso, note que agora eu criei uma interface lógica a partir da interface física com identificação .10. E aqui, quando eu faço isso, eu preciso dizer qual que é o encapsulamento que vai ser usado para a marcação dos quadros das VLANs. Aqui eu vou usar o .1Q e eu preciso dizer para qual VLAN que vai ser marcado, né? A gente disse que vai coincidir esse dado, né, da VLAN com a marcação. Então eu digo encapsulation é .1Q 10 e que eu defino, para finalizar, qual que é o IP daquela subinterface lógica. Professor, está dentro da 192.168.10.0. Qual IP você vai colocar para ser o gateway aqui? Vamos colocar sempre o primeiro endereço IP daquela subrede para associar àquela subinterface lógica, tudo bem? Então aqui eu coloco IP address 192.168.10.1, é o primeiro endereço da rede 192.168.10.0, e ele é um classe C, né? Perfeito, eu fiz para VLAN 10, eu preciso fazer para o resto, né? Então int giga 0/1, e aqui eu coloco a identificação da VLAN. A VLAN 99 é minha VLAN de gerenciamento, tudo bem? Então, encapsulation .1Q 99. O IP que eu vou usar para, se eu precisar fazer um gerenciamento remoto nesse switch, vai ser o primeiro endereço IP da rede 92.168.99.0, então vai ser o endereço 92.168.99.1, ele é um classe C, perfeito, né? Saio da subinterface lógica. Vou fazer aqui agora, para a interface, eu preciso criar uma subinterface para tratar os dados das VLANs que trafegam na VLAN nativa. Eu sei que a VLAN nativa que a gente identificou é a 100. Então, giga 0/1.100. Aqui eu digo que encapsulation é .1Q na VLAN 100, mas eu tenho que colocar a palavrinha-chave native. Isso faz com que a VLAN 100 seja nativa, né? E o dado seja marcado aqui, tudo bem? Então, encapsulation .1Q 100 native, e eu digo qual que é o IP, address 0.192.168, mesma forma, 100.1. Fiz para VLAN nativa, fiz para VLAN de gerenciamento e fiz para VLAN de dados. Agora eu preciso fazer para VLAN de voz, né? Vou sair do modo subconfiguração de interface, entro na interface giga 0/1.150, que é a identificação da VLAN de voz do meu cenário. E aí aqui eu preciso ter uma leve diferença aqui na subconfiguração da de voz, né? Mas, na verdade não, a gente só precisa marcar mesmo, dizendo que que o encapsulation dela é .1Q e vai ser marcado com a identificação do 150, né? E o IP vai ser 192.168.150.1, é um classe C também. Tudo bem? A gente configurou as subinterfaces lógicas para todas as nossas VLANs, né, aqui dentro do nosso roteador. Para ativar essas interfaces lógicas, né, se a gente fizer aqui um show IP int brief, a gente vê que elas existem, né, a 110, 199, 100, 150, respectivamente, para VLAN de dados, VLAN de gerenciamento, VLAN nativa e VLAN de voz, né? Mas todas estão desligadas de forma administrativa. Para a gente ativar essas subinterfaces lógicas, a gente precisa entrar na interface física e ligar ela, porque ela está desligada, né? A interface física giga 00 está desligada, tá? Então vamos entrar no modo de configuração global, interface giga. Na verdade é a giga 0/1, tá, pessoal? A giga 00 é a outra. A gente está criando na giga 0/1. Então eu entro na giga 0/1 e faço um no shutdown. Ela liga a subinterface
física, né, a interface física, e automaticamente as subinterfaces lógicas são ativas também. Estão vendo? Elas estão up agora. A gente faz um do show ipint brief. A gente vê que todas elas agora estão, a 0/1 está ligada, né? Ela está up, e as subinterfaces lógicas também estão up. Mas, professores, note que o protocolo está down, né? Devia estar up. Bom, a gente não ligou aqui ainda a subinterface Giga 01 do switch, né? A gente esqueceu de ligar, bem provável, né? Que a gente esqueceu de ligar essa subinterface aqui do switch. Vamos fazer isso, né? Então aqui vamos config t int giga 0/1, a gente precisa ligar essa interface, né? Ela estava desligada, estão vendo? Agora sim, o estado mudou para up da interface Giga 01 do switch. Aqui vai ver a convergência, né? E logo, se eu já entrar no roteador, eu vejo que agora a Giga 01 está up. Perfeito, né? Já tenho comunicação com o meu router. Bom, pessoal, a gente terminou a parte de roteamento usando a técnica Router on Stick, né? Já configuramos as VLANs do switch, né? Falta agora a gente vai configurar aqui um DHCP para que esses PCs eles consigam atribuição dinâmica de endereçamento IP, né? Eles consigam um IP dentro dessa mesma VLAN, tá? Então a gente vai criar aqui agora a configuração do DHCP e depois a gente vai fazer a configuração de fato aqui dos telefones VoIP, do Call Manager, né, que a gente precisa criar para poder gerenciar esses telefones, tá? Então, no switch, no roteador, né, a gente precisa configurar aqui o servidor DHCP. Estou no modo de configuração global, é aí que a gente faz essa configuração, tá? Então eu vou primeiro excluir os endereços DHCP que eu não quero que sejam entregues na rede. A gente já sabe que existem alguns endereços aqui da subinterface lógica que estão alocados, né, de forma estática às subinterfaces lógicas. Então eu tenho um 10.1, um 99.1, o 100.1, 150.1, como você pode ver aí na tela. Quando eu estou parando o mouse aqui dá para ver, né? Todas as subinterfaces lógicas da interface física 0/1. Então, a primeira coisa que a gente faz é fazer um IP DHCP excluded address. Eu quero excluir os endereços que já estão alocados. Então, eu vou tirar o endereço 10.1. Eu vou tirar o endereço 99.1. Eu vou tirar o endereço 100.1. Eu vou tirar o endereço 150.1. Professor, todas essas IPs que você acabou de colocar já estão alocadas no meu roteador. Então, realmente, ele não pode entregar esses endereços IPs para os dispositivos finais, né? Para o telefone VoIP, por exemplo, não pode entregar. Realmente, ele não pode fazer esse tipo de distribuição. Depois que a gente faz essa exclusão desses endereços, a gente vai criar os pools, né? O DHCP necessita dessa criação desse pool, indicando qual rede e qual a interface que vai ser o default router, né? Então eu vou criar dois pools aqui diferentes, né? Vou criar três pools diferentes, na verdade. Eu vou criar um pool para IP DHCP pool. Eu vou chamar de dados, onde eu vou alocar esses PCs, vão pegar endereços aqui. Vou criar um para voz e vou criar um para gerenciamento, né, para VLAN de gerenciamento. E vou criar também um pool para VLAN nativo, tá bom? Então dados, eu vou colocar aqui, ó, network 192.168. Qual que é a rede da VLAN de dados? Não, 2.168.10.0. Eu vou colocar ela aqui. É um classe C. E quem que é o default router dessa subrede? Professor, é o primeiro endereço lá da Giga 0/1. É a Giga 0/1.10 que a gente criou a subinterface lógica associada à VLAN 10. Então, essa rede pool de dados, né, o DHCP vai entregar nessa faixa de endereçamento IP, nessa faixa de rede. Então, o default router é o 10.1, o default router dessa subrede. Perfeito? Vou criar aqui de novo um IP DHCP pool voz. Vou dizer que a rede da voz, né, dos meus dados de voz, dos meus telefones VoIP, está na rede 150.0, na VLAN 150, né? Aqui eu preciso fazer uma diferenciação, dizer que a opção é 150, né, dos telefones VoIP, onde eles vão pegar as informações, né, de default router. Então IP 150.1. E eu digo que o default router é 192.168.150.1. Perfeito? Eu preciso criar mais pools, né, para pool de gerenciamento, enfim, o pool de gerenciamento e o pool de VLAN nativo. Eu não vou criar aqui para a gente não enrolar muito o nosso cenário, tá bom? Então, aqui a gente termina a parte de configuração de DHCP, né?
se a gente colocar para rodar rodar uma requisição de DHCP a partir dos nossos clientes, a gente vai ver que a gente já vai conseguir fazer essa configuração. Antes disso, antes de fazer essa atribuição dinâmica de gerenciamento IP, vamos configurar de fato o Call Manager, né, que vai ser implementado aqui no router e vai gerenciar esses telefones IPs aqui, inclusive estão desligados esses telefones IPs. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou salvar esse cenário, tá? Vou dar um write para salvar as configurações que eu já fiz. Aqui no router, pessoal, nessa versão que a gente está usando, ele não tem suporte a serviço de telefonia, né? Então a gente vai ter que carregar aqui, primeiramente, um iOS dentro desse router, uma licença de um iOS que tem suporte ao Call Manager. Então a gente vai fazer isso com o comando license boot module. Vou colocar aqui, eu quero carregar essa licença do C2900 Technology Package, o CK9. Quando ele não carrega, eu tenho que fazer de novo, né? Eu fiz pela segunda vez, ele carregou. Aí ele que aparece a licença daquele software, né, que eu posso avaliar aqui, usar dentro do meu Cisco. Eu vou colocar yes, né? Aceitei a licença, né? E depois que a gente aceita, eu faço um reload, né? Eu saio aqui, no modo de configuração de privilégio, e faço um reload. E eu não vou salvar, tá? Não vou salvar as mudanças modificadas ali. Só vou colocar para mim reiniciar. Quando a gente reinicia, né, eu vou conseguir acessar agora o módulo de telefonia, de serviço de telefonia. E aí eu vou conseguir carregar, configurar, né, os nossos telefones, a quantidade de linhas, colocar os ramais que a gente está definindo no cenário e fazer os nossos testes, né, se a nossa rede de dados realmente está convergindo com a rede de voz, né, dentro de uma mesma infraestrutura física. Então aqui eu vou fazer modo de configuração global, conft-t. Note agora que eu vou ter a diretriz telefone service, que me faz configurar, né, os telefones VoIP. Então agora eu estou no modo de subconfiguração de telefonia e que eu posso definir alguma coisa, por exemplo, a quantidade de linhas, né, de domínios de linhas. Vou colocar aqui máximo de linhas, vou colocar 2, só tem 2 telefones IPs no nosso cenário, poderia ser mais, tudo bem? Vou definir a quantidade de ramais físicos, né, mas fones, quantidade de telefones físicos, também só 2, tudo bem? O que mais a gente pode fazer? A gente definir aqui quem irá fazer o controle da comunicação desses telefones que a gente acabou de criar, com os telefones VoIP. Aí eu quero dizer então quem que é o router, o default router, que vai fazer essa informação. A gente sabe que é o IP relativo lá no roteador, que ele pertencente a VLAN 150. Então eu tenho que colocar o comando IP source address. Eu coloco o comando 92.168.150.1 e depois eu preciso colocar uma porta, né, que é a porta TCP usada na telefonia, né, no serviço de telefonia. Eu vou usar aqui a porta. A porta ela pode ser uma porta entre o número 2000 e o número 9999. Vou usar o primeira porta aqui mesmo, a porta 2000. Então, IP source address, eu coloco o endereço lá do default router responsável por fazer essa comunicação de telefonia IP. Bem? Agora, pessoal, a gente precisa registrar esses telefones. Ele pode ser feito manual ou pode ser feito de forma automática, né? Eu vou definir aqui uma auto-assinalização, né? um auto-registro desses telefones. Eu uso o comando auto-assign e aí eu coloco quantos telefones eu tenho. Vou fazer um auto-registro do telefone 1 até o 2. São 2 telefones, tá bom? Aqui eu já posso sair do meu serviço, né? Já criei a parte básica, né? Já fiz um auto-registro. Agora a gente precisa definir, né, como criar os ramais. E aí no modo de configuração global, eu coloco o comando fone. No modo de configuração de telefonia, né? Então eu volto aqui para o telefone service, né? Nesse modo de configuração, eu faço fone. Não é aqui? Fone DN. Também, dentro do modo de configuração global, eu crio os ramais. Fone DN, eu vou criar o ramal 1 aqui, o 1 primeiro, né, que a gente definiu. Ele passa para up, o estado dele, e aqui eu coloco o número do ramal que eu quero. Então, o primeiro telefone que eu criei no modo de configuração global vai ser o ramal 5540. O segundo vai ser no ramal 5550. Posso definir o número que eu quiser aqui para poder discar um telefone ao outro, né?
Outra pro router. Então, um vai ser o 5540, que vai ser o número do meu manual. Eu vou sair e vou criar outra aqui, é fone DN2, né? O segundo domínio, o segundo ramal, ele vai ter o number 5550, que a gente definiu. Tudo bem? Pronto, definimos os ramais, né? Tá pronto o nosso serviço aqui de telefonia, de redes convergentes, né? Usando aqui dados genéricos gerados por PCs e dados de voz sensíveis, né? Que precisam ter um tratamento diferenciado de QoS aqui gerados pelos telefones VoIP. A gente só vai entrar agora e testar o serviço, né? A primeira coisa que eu vou fazer é entrar no telefone e ligar, né? Aqui no Packet Trace o telefone vem desligado. Eu preciso de uma fonte, né? E aqui eu vou ligar aqui, né? O meu telefone. Vou ligar o segundo também, tá? Pegar a fonte aqui, ó, arrasto até a fonte ali de trás do telefone VoIP. Ele vai ligar os dispositivos. Antes de testar esses dispositivos, vamos esperar eles subir para ser registrados aqui no meu Call Manager, né? Dentro do router. Eu vou requisitar aqui o endereço IP para esses PCs para realmente ver se meu DHCP está funcionando. Então, ele está sem IP, eu vou fazer a requisição do DHCP. Ele tem que pegar um IP dentro da subrede 10, e realmente pegou, professor, pegou o IP 92.6810.3, e o default é o 10.1, né, perfeito, é dentro da subrede que eu queria. Vou fazer a mesma coisa para o PC1, ele vai pegar um IP via DHCP, né, ele pegou aqui ó, o 10.4, né, ele está pegando, deixa eu voltar, DHCP, visitando esse IP, pegou 10.4, então, realmente funcionou aqui a questão de dados, né? Esses dados foram atribuídos, esse endereçamento IP foi atribuído para os meus dispositivos. Eu posso inclusive fazer testes de conectividade aqui entre esses dispositivos que eu vou perceber que vai funcionar, tá? Antes disso, não vamos fazer. Deixa eu só abrir aqui o PDU. Eu posso fazer um ping, né? Por exemplo, aqui do PC0 para o PC1. Deixa eu ver se eu abro aqui. Eu percebo, né, que o cenário aqui, ó, do PC0 para o PC1, aqui do lado inferior, deu sucesso, né? Então, eu estou conseguindo trafegar aqui essas informações. Eu posso pingar aqui o meu PC, fazer mais um teste de ping, lá no meu router, né? Eu tenho sucesso também, tudo bem? Perfeito, né? A gente vai... Deixa eu ocultar essas informações, perfeito. Vamos agora testar os nossos telefones, né? Entrar no telefone, verificar se o ramal foi carregado corretamente, né? A gente colocou os ramais 5540 e 5550, se realmente foi feito o registro automático do Call Manager, né? Então, primeiro telefone, vamos entrar aqui em GUI, né? Ele tá aqui, né? Note que foi carregado aqui, tá bem pequenininho, mas dá para perceber o ramal 5550 foi atribuído a este telefone, né? Ao iPhone, esse telefone aqui, o 0. E esse outro, o telefone 1, se a gente entrar na interface dele aqui, ele foi o 5540, tá? Então, se a gente entrar no primeiro, que é o 5550, eu posso... a gente percebe que o ramal foi carregado, né, para este telefone. E agora a gente pode testar a comunicação. Esse aqui é o 5550, né? Eu vou ligar para o 5540. Disquei, tirei do gancho, né? Note que ele está fazendo ligação para o 5540. Aí eu vou olhar aqui o 5540 para ver como é que ele tá, né? Note que o 5540 tá discando aqui, né? Ele tá como se estivesse tocando, né? Então a comunicação dos meus telefones está funcionando perfeito. Quando eu atendo, aparece aqui a palavra connected, né? Ou seja, conectado. Então nesse caso, os meus dados de telefone, de voz já estão devidamente configurados para esses ramais, né? Esses ramais pegaram um ramal que eu queria e agora a comunicação está acontecendo, né? O roteador está fazendo roteamento dessas informações e a gente tem todo o benefício aqui de redes convergentes, né? Note que eu tenho dados provenientes de dispositivos genéricos, né? Dispositivos finais e dados sensíveis de voz também, usando aqui a mesma infraestrutura física para comunicação, e aí eu vou ter todos os benefícios, né? A gente demonstrou que existe aqui uma rede de dados e de voz segmentada por VLAN, acontecendo aqui um roteamento inter-VLANs, né? E os meus dispositivos de voz estão conectados. Eu posso estender agora esse cenário, pessoal, para uma comunicação usando a internet pública, né? Imagina uma matriz
que poderia ser esse cenário, né, os dispositivos da matriz querendo conversar com dispositivos de uma filial, né? Então, eu posso usar o telefone IP dentro de uma matriz e fazer uma discação via ramal para uma filial que está a quilômetros de distância. Imagina a redução de custos que isso para a minha empresa, tá bom? Vamos trazer esse cenário para o próximo vídeo, né? Uma comunicação usando redes convergentes e ainda considerando, né, uma VPN conectando matriz e filial. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a questão da importância das redes convergentes e como podemos implementar essas redes usando o Packet Tracer. Um abraço e até mais.